Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Energy Tech Talks, que será apresentado pela Schneider Electric. Agradecemos a presença de todos e eu vou aproveitar para repassar algumas funcionalidades da plataforma para vocês. O microfone de todos os participantes está silenciado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, por favor, usar o botão Q&A que se encontra na parte inferior da tela, na barra preta. Os palestrantes vão responder as perguntas nos 15 minutos finais da apresentação. Disponibilizamos no fundo de tela desse webinar um QR Code para que todos possam responder a pesquisa de satisfação do episódio. Pedimos a todos que respondam essa pesquisa até o final do webinar, porque a sua participação é muito importante para nós. Espero que tenham uma ótima palestra e obrigado a todos pela participação. E o tema desse Energy Tech Talks de hoje é a necessidade de sistemas de gestão de recursos energéticos distribuídos para as distribuidoras. Nós vamos falar sobre os impactos da geração distribuída na operação das redes de distribuição em baixa ou média tensão e como apenas softwares mais avançados são capazes de lidar com essa crescente complexidade. E os nossos palestrantes de hoje são Leonardo Henrique de Mello Leite, engenheiro de sistemas sênior da FITEC, Marina Hassen de Souza, técnica de supervisão e controle do sistema elétrico e distribuição da CEMIG, João Carlos de Souza Marques, Head da América do Sul de Digital Grid da Schneider. Bem, e a nossa primeira apresentação vai ficar a cargo do Leonardo, quem é quem eu convido para iniciar esse episódio do Energy Tech Talks. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pela apresentação. Gostaria de dar boas-vindas a todos aí ao evento. Eu sou Leonardo Leite, como apresentado, da FITEC Technologies, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, e eu estou situado aqui em Belo Horizonte, da onde eu falo para vocês, né? Queria agradecer ao canal Energia pela promoção desse evento, a Schneider Electric e a CEMIG, né, com quem nós vamos compartilhar essas apresentações e essa conversa de hoje. Ok, né, as necessidades de sistemas de gestão de recursos energéticos distribuídos para as distribuidoras. Como uma introdução, né, eu apresento aqui para vocês, né, esse contexto geral de transição energética, né? Então, essa figura, né, retirada aí da EPE, Empresa de Pesquisa Energética Brasileira, ela apresenta um sistema, na verdade, em transição, né? Um sistema presente, mas cujo futuro já iniciou, né? Então, a gente passa de um sistema de fluxo unidirecional de energia, bastante radial, né? Onde estão bem localizadas aí as fontes de geração, uma grande malha de linha de transmissão até chegar aos centros de distribuição e distribuir essa energia, esse produto, aos consumidores finais, né? E o que a gente passa agora a conviver, né, isso já é realidade aí em todo o mundo, inclusive no Brasil, né, com várias aplicações, é um sistema em malha, né? Um sistema onde se apresentam conectados a essa rede novos agentes, né? Nós estamos falando de fontes de energias renováveis, né, seja elas de grande porte ou de pequeno porte, caracterizado por geração distribuída. A mobilidade elétrica, aí, representada pelos veículos elétricos, os postos de carregamento, grid tie, né? Sistemas de storage, sejam eles associados a fontes renováveis de energia, como, por exemplo, solar e eólica, mas também trabalhando de forma autônoma na rede, conectadas na rede de distribuição de baixa e média tensão, né? A indústria e o comércio, né, participando mais ativamente do controle energético a partir de programas de gerenciamento pelo lado da demanda, a questão aí de tarifa branca sendo aplicado a esses consumidores, né, e estendendo também para os consumidores residenciais, né, e uma maior interatividade desse consumidor, chamado agora, nesse novo contexto, de prosumidor, com o seu provedor de serviço de energia, né? Tanto em relação ao fluxo energético, né, bidirecional, ou seja, consumindo ou injetando energia na rede, e também com todas as transações comerciais, etc.,
Isso tudo suportado aí por uma infraestrutura de energia associada a uma infraestrutura de comunicação eficiente e capilar, né? Então, nós estamos vivendo esse novo paradigma, né? Que isso nos traz, né, benefícios e também desafios. Okay? Entrando no tema aí próprio dessa apresentação, né, trazendo aqui para vocês uma definição ampla do que são recursos energéticos distribuídos, né? Do inglês, a gente vai ouvir muito essa sigla, né, DERS, que é o Distributed Energy Resource, que são definidos aí como tecnologia, seja de geração e ou armazenamento de energia elétrica, né, localizados dentro dos limites das áreas de uma determinada concessionária ou empresa de distribuição de energia. Okay? Obviamente, conectados à rede de distribuição, né? Nós estamos falando, então, de fontes de geração distribuída, né? Por exemplo, fonte de geração solar, eólica, né? Centrais geradoras hidrelétricas, pequenas PCHs, fontes de energia baseadas em termoelétricas, etc. Né? Também os sistemas de armazenamento de energia, conforme eu havia falado, sendo eles ou não associados a fontes intermitentes, né? Os veículos elétricos plug-in, né? E a sua estrutura de recarga conectada à rede, e também são considerados hoje, né, como recursos energéticos distribuídos, as funcionalidades de gerenciamento pelo lado da demanda, né, e eficiência energética. Um panorama geral sobre esses recursos energéticos distribuídos no Brasil, né? Aqui a gente extrai um mapa dinâmico da ANEEL, né? Essa consulta aqui foi feita no dia 22 último, né? E a gente apresenta aqui um panorama da geração distribuída, né? E os números nos mostram o seguinte, né? A gente tem aí cerca de 486 mil unidades de geração distribuída espalhadas aí no território brasileiro, né? E atingindo quase 6 gigawatts, né, de potência instalada, né? Predominantemente, essa energia é fotovoltaica, né, por vários fatores, né? Um dos principais, né, a nossa qualidade de radiação solar, né, os custos cada vez mais atrativos, né, para fazer a instalação desse tipo de geração, né? Temos aí vivendo o contexto da pandemia, mas nem sob esse contexto, né, os números tiveram uma estagnação, pelo contrário, né? Em 2020, né, o número de conexões foi 70% maior que em 2019, quase 6 vezes maior que em 2018. Né? Então, isso nos mostra aí o grande interesse, né, do uso pelas unidades consumidoras desse tipo de recurso energético distribuído. Né? E ficam umas questões, né? E a rede de distribuição? Né? Uma vez que esses recursos são conectados a essa rede, injetando potência nessa rede, né? Quais são esses novos desafios? Né? Quais são as oportunidades? Existem novos modelos de negócio que podem ser explorados pelas companhias de energia, pelas empresas de energia de uma forma geral, pelas unidades consumidoras, né? E é isso aí que a gente vai conversar um pouco durante esse evento. Aqui a gente mostra aí um roadmap, né, dessa geração distribuída, uma projeção da capacidade instalada, né? Então, nós temos aí 2 cenários, né, que a EPE, a partir dos estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia, visando aí 10 anos à frente, 2030, né, nos apresenta 2 cenários, né, o cenário verão e o cenário primavera. Né? Esses cenários se diferenciam de acordo com as políticas de incentivo a esse tipo de fonte de energia. Né? Então, no cenário aí verão, né, um cenário mais otimista, onde que a regulamentação permanece do jeito que está, né? A perspectiva é que em 10 anos nós tenhamos aí em torno de 24,5 gigawatts, né, de energia instalada, né, de geração distribuída, de potência instalada, desculpa. E no outro cenário, né, onde é um cenário onde que a gente tem uma modificação aí na regulamentação, né, se estima em torno de 16,8 gigawatts. Né? Independente desses cenários, a gente percebe aí
um crescimento, aí, um gradiente de crescimento aí considerável dessa fonte, né? Nós estamos falando aí de 2 a 3 milhões de consumidores, novos consumidores conectados, né? E investimentos aí na geração distribuída entre 50 e 70 bilhões de reais, né? O gráfico nos mostra que, embora tenha algum crescimento de outras fontes de geração distribuída, ainda haverá uma grande predominância de fontes fotovoltaicas, né? Bom, em relação a outros recursos energéticos distribuídos, né, nós temos aí o armazenamento de energia, né? Nós não temos ainda tradição aqui no país, né, isso está muito incipiente, sobre a utilização dos recursos energéticos distribuídos baseados em bateria conectados à rede, né? O que nós temos de sistemas de armazenamento são sistemas de armazenamento locais, fornecendo energia para cargas locais, né? Para fazer suprimento da falta de energia. Mas aqui nós estamos falando de sistemas de maior porte conectados à rede de distribuição, né? Então, para tanto, a ANEEL, né, atenta ao que está acontecendo aí mundialmente, ela fez uma chamada pública, uma chamada estratégica, né, para verificar e entender, em termos de seus aspectos técnicos, regulatórios, econômicos e ambientais, a utilização de sistemas de bateria, de energia por bateria, né? Então, foi feita essa chamada, e em resposta a essa chamada, né, vários projetos estão sendo executados aí hoje no Brasil, e com resultados assim, próximos de ser apresentados sobre esse contexto. Da mesma forma, né, também a mobilidade elétrica, né? Nós estamos aí ainda também incipientes, iniciando, né, o contexto aí dos veículos elétricos plug-in, passando aí primeiro aí pelo um cenário de veículos híbridos, mas também atentas aí ao crescimento mundial. Também houve uma chamada aí de projeto estratégico para tratar de assuntos relacionados à mobilidade elétrica, né? Relacionados a tecnologias de bateria, autonomia desses veículos, né? A questão de carga desses veículos, a sua interação desses veículos com a rede, né? Soluções de software, etc. Bom, com isso, como eu havia dito, né, a gente traz aqui desafios e oportunidades para as empresas de energia, né? Primeiro, nos impactos no planejamento, né? A gente percebe que a inserção massiva, né, desses recursos energéticos distribuídos, ele traz incerteza na demanda na matriz energética futura, né? Uma vez que essas gerações locais se espalham, né, como fica essa demanda de energia em relação, né, à carga, né? Então, exige-se novas práticas de planejamento da expansão da rede, considerando esses novos recursos, que até então não é feito, né? Impactos na operação. Então, a conexão desses recursos energéticos distribuídos na rede traz vários impactos, né? Impactos no perfil de tensão, impactos relacionados a fluxo de energia reverso, né? As questões de perdas técnicas, se melhora ou não melhora as perdas técnicas, alteração da filosofia de proteção, dado o fluxo bidirecional, né? A possibilidade de servir a rede com serviços ancilares, a questão de você fazer previsão de carga e geração a partir de forecast meteorológicos, por exemplo, e as questões todas relacionadas à segurança operacional de manutenção da rede, né? Também os impactos regulatórios, né, relacionados aí à tarifação de energia, no contexto aí do sistema de compensação de energia, se há ou não subsídios cruzados, né, os programas de gerenciamento pelo lado da demanda que precisam avançar nesse contexto, e a possibilidade, né, do controle dos recursos energéticos distribuídos, né, pelas empresas de energia mediante acordos operativos, né? Então, isso tudo está no contexto, no arcabouço regulatório que vem sendo discutido aí, nesse ambiente, né? E os novos modelos de negócios possíveis, né? Então, a gente vê uma potencialidade enorme aí nos mercados de serviços ancilares a partir do uso dos recursos energéticos distribuídos, né? E também a possibilidade de empresas agregadoras desses recursos energéticos distribuídos, fazendo interface direta aí, a partir do pool desses recursos com as empresas distribuidoras de energia. Aqui eu apresento para vocês, né, um impacto aí, sobre o fluxo reverso, né, na rede, né? Então, a gente apresenta aí a curva do pato, conhecida aí da área técnica, né?
onde a gente percebe que, na utilização massiva de sistemas solares durante o dia, né, a gente tem aí a energia vista pelo alimentador, né, um determinado bloco de cargas, sendo atendida praticamente, né, dependendo do nível de penetração, pela fonte fotovoltaica, né? Mas há um problema que a fonte fotovoltaica, a sua geração diminui ou extingue, né, no final do dia, né, e, de repente, né, um bloco de carga é reconectado a esse alimentador, né, visto por esse alimentador. Isso pode trazer problemas aí de fluxo reverso, problemas de regulação de tensão, né? E existem mecanismos, meios de fazer esse controle a partir desse próprio recurso de energético distribuído, né? Então, a gente precisa ensinar, né, esse pato voar, né? E, por exemplo, introduzindo sistemas de armazenamento, que é uma possibilidade. Por fim, né, eu trago aqui para vocês, né, um projeto que a gente está executando, né, junto aos parceiros, né, junto à CEMIG, né, sobre a utilização de um software, de uma plataforma computacional denominada DERMS, né, que é uma plataforma para gerenciamento e controle desses recursos energéticos distribuídos. E nós estamos fazendo aí agora um experimento real na rede de distribuição, né, com alguns recursos energéticos distribuídos, baseados em fonte solar fotovoltaica, usina fotovoltaica, sistemas de storage de grande porte, para analisar, né, o comportamento desses recursos energéticos distribuídos, os impactos desses recursos energéticos distribuídos na rede e como a distribuidora pode utilizar, a partir de uma plataforma de supervisão e controle adequada, esses recursos em prol das suas funcionalidades na rede de distribuição. Bom, eu queria agradecer esse momento e já passar a palavra para a Marina, para dar continuidade aí ao nosso Tech Talks. Obrigado. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Marina. Eu trabalho na CEMIG há mais de 7 anos com a operação da distribuição de energia. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre os impactos, né, dessa grande inserção de geradores distribuídos na rede de distribuição. Eu vou falar mais do ponto de vista da operação em tempo real e um pouco mais especificamente da CEMIG, mas das distribuidoras de energia como um todo. Como o Leonardo comentou no início da apresentação dele, durante muitos anos nós estávamos acostumados a trabalhar com a rede elétrica construída, né, e trabalhando no fluxo tradicional de energia, né, que começa nas unidades geradoras, passa pela transmissão, pela distribuição, até chegar no consumidor final lá na ponta, né? Então, da mesma forma, os sistemas corporativos e operativos, né, que foram desenvolvidos para a supervisão e controle do sistema elétrico pelo operador, eles foram feitos nesse cenário e nesse contexto de fluxo, em sua maioria, unidirecional, né, as configurações tradicionais de rede elétrica. E isso não é mais a nossa realidade, né? Nos últimos anos, essa inserção de geradores distribuídos cresceu exponencialmente, né, mudando um pouco a maneira de trabalhar. E os sistemas nem sempre acompanham na mesma velocidade com que as unidades são conectadas na rede, né? Em geral, esse acompanhamento tecnológico ele é defasado, né? Então, um primeiro exemplo que a gente consegue dar para as pessoas em relação a uma dificuldade que os operadores têm é em relação à própria visibilidade desses recursos energéticos distribuídos. Claro que no momento da conexão, né, a equipe da distribuidora que autoriza, né, que emite um parecer de acesso, ela requer, né, de quem vai conectar muitas informações, né, e insere todos esses dados necessários em seu sistema corporativo. Mas nem sempre esses dados são todos disponibilizados para a equipe que vai realizar a operação do sistema elétrico. E, em muitas das vezes, esses dados são disponibilizados, mas apenas com suas características de placa, dados nominais, valores, às vezes, de demanda contratada. E na operação em tempo real, muitas das vezes isso não é a realidade. Muitas das vezes aquele acessante, aquela unidade geradora não vai estar trabalhando em seus valores nominais,
e a operação do sistema é muito dinâmica, né? Além de não ser levada em consideração essa questão do tempo real, existem N possibilidades e combinações diferentes, né, para um mesmo alimentador, para um mesmo circuito. Então, essa questão da visibilidade, ela é muito complicada, tanto nos sistemas georreferenciados, quanto nos sistemas de gestão de serviços. Não só em relação a esses dados, mas até pelo fato de nós não termos valores de medições de tempo real de todos esses pontos que possam ser observadas de um centro de operação remotamente, né? Então, nós não temos medição em todas as mini gerações, microgerações, com pontos telemedidos sendo enviados para o SCADA de uma concessionária, né? Isso não é feito, não é a prática atual. Então, com isso, para o operador, fica muito difícil visualizar o que de fato está sendo trocado entre a unidade e a rede, né? Quanto que aquela unidade geradora está fornecendo de potência ativa naquele momento, né, que o operador está tratando no tempo real. Quanto que ele está consumindo, né? Então, obviamente, isso impacta no comportamento todo do alimentador, né? Então, se você não sabe o tanto que está sendo produzido por cada unidade conectada naquele alimentador, a informação da saída da subestação ali de cabeceira para você já pode estar mascarada, né? Então, aquela informação da demanda daquele bloco de cargas atendido pelo alimentador, você pode estar enxergando uma demanda baixinha, quando na verdade ela é muito maior, mas está sendo suprida por esses geradores que estão conectados aí na rede. Então, se a gente não tem nem essa informação, quanto mais um detalhamento do fluxo, né? Então, quanto que cada unidade está produzindo ou consumindo tanto de potência ativa quanto reativa, né? E isso impacta diretamente no fluxo de potência, né? Ainda nessa questão da demanda, né, um impacto que a gente pode mencionar é em relação às oscilações, né? A gente pode dar um exemplo de um alimentador, por exemplo, que seja extenso, com grande penetração de geradores distribuídos e, em sua maioria, a gente lida com geradores de fontes fotovoltaicas, né? Então, num dia pleno, a gente pode estar todo mundo gerando bastante energia ali nos seus limites nominais, a demanda do alimentador está baixinha, então o operador está ali monitorando aquelas grandezas, pode fazer algum ajuste ali em seus bancos de reguladores, nos seus bancos de capacitores, para manter os níveis, né, de tensão e frequência tudo dentro dos parâmetros. E de repente aconteceu uma grande cobertura de nuvens numa região, impactando fortemente, né, na produção de energia fotovoltaica, que vai resultar um pico de demanda quase que instantâneo no alimentador, né? Então, essa oscilação brusca na demanda, ela pode fazer com que a gente viole, né, níveis de tensão, níveis de frequência, podemos infringir valores de indicadores, né, do PRODIST e podemos até ter como consequência um trip acidental, né? Então, isso é uma questão muito complicada. E, além disso, como a maioria das fontes, né, renováveis dessas unidades geradoras, geralmente a gente está falando de fotovoltaica e de eólica, são fontes de natureza muito intermitente, né? Então, e que mudam, têm um comportamento muito oscilatório ao longo de um dia, né? Então, hoje, em sua maioria, os sistemas das concessionárias não têm informações cruzadas, né? Assim, às vezes a concessionária tem informações de dados meteorológicos, geralmente ela tem, mas esses dados não alimentam os sistemas que são utilizados pela operação em tempo real ou para o planejamento da operação, por exemplo. E em alimentadores com grande penetração de geração distribuída, esse é um dado extremamente relevante, né? Tanto o perfil de geração dos geradores distribuídos, né, desses recursos energéticos distribuídos, quanto a própria previsão do tempo, né? Então, como que eu vou falar em programar um desligamento?
né? É muito comum a gente realizar manutenções, tanto por motivos de emergência, né, nesse momento agora, quanto manutenções programadas. Então, vou programar uma intervenção na rede para a semana que vem. Se nessa semana eu tenho previsão de tempo limpo, sol pleno, rachando, eu vou ter uma geração, né, uma produção de energia muito grande e, consequentemente, uma demanda muito baixa para aquele alimentador. Então, isso traz uma flexibilidade grande, né? Você consegue transferir maiores blocos de carga, consegue deixar desenergizado o menor trecho possível, mas alimentando a parte do circuito que não precisa estar desligada com níveis bons, né, de qualidade de energia. Agora, se eu tenho para a semana que vem a previsão do tempo ruim, chuva, pouco sol, muitas nuvens, a demanda desse alimentador vai ser completamente diferente. Então, isso vai impactar na minha programação de operação. Hoje, como o sistema não tem esse nível de qualidade de informações e todas essas informações combinadas, né, um sistema que seja capaz de calcular o fluxo, fazer simulações de manobras, levando em consideração todas essas variáveis, acaba que as concessionárias precisam ser conservadoras, né? Então, elas têm que considerar, elas não podem contar com a produção de energia desses recursos energéticos distribuídos. Então, isso acaba fazendo com que a gente transfira menores blocos de carga, e às vezes você vai ter que fazer uma transferência, observar o comportamento e ver se você consegue aumentar essa transferência, né? Fazer uma coisa bem mais conservadora ou liberar uma intervenção durante menos horas, porque você não tem dados completos e confiáveis, né? Então, tanto para a operação em tempo real, quanto para o planejamento a curto e médio prazo, esse tipo de informação todo que envolve os recursos energéticos distribuídos, ele é muito importante e na maioria das concessionárias isso não é uma realidade hoje. O que a gente enxerga, né, de possibilidade, considerando que os dados estão aí, a gente só precisa coletá-los e conseguir manipulá-los a nosso favor, né? Então, assim, os recursos energéticos distribuídos são capazes de prestar diversos serviços ancilares, né? Controle de tensão, controle de frequência, suprimento de energia numa situação de contingência, né? Corte de pico, linearização da curva de demanda, né? A capacidade eles têm, mas isso ainda não é uma prática para as concessionárias, né? E o mais importante é que a gente consiga trabalhar no sentido de ter sistemas que sejam capazes de agregar todos esses dados que nós comentamos aqui. Os meteorológicos, os dados de medição dos recursos, os dados que nós já temos nos sistemas supervisórios, né? Isso tudo com as ferramentas operativas que as concessionárias já têm, né? O sistema georreferenciado e o de gestão. Só com a união de todas essas informações é possível fazer uma análise de manobra, uma análise de intervenção que vai refletir a realidade, né? Que vai permitir uma flexibilidade grande por parte da concessionária e do operador. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para contribuir um pouquinho. A gente vai responder algumas perguntas em seguida e o João da Schneider vai seguir a apresentação. Obrigada a todos. Bom, vamos lá para reservar o máximo de tempo possível para as perguntas, né? Meu nome é João Carlos, eu sou o responsável de Digital Grid para a América do Sul, né? Na realidade, a gente já está evoluindo um pouco o conceito antigo já de Smart Grids, né? E na realidade, essa jornada ela não começou agora, tá? Eu vou apresentar para vocês o ponto de vista do fornecedor, né, e começar dizendo que essa jornada rumo a softwares mais avançados começou há mais de 20 anos atrás, tá? O nosso ADMF, por exemplo, para começar com esse exemplo, ele começou a ser desenvolvido em 1995.
né, o nosso ArcFM, né, que é a plataforma de gestão de ativos geoespacial, ela tem mais de 30 anos de mercado. Então, mas ultimamente, pela evolução da tecnologia, né, a gente passou a considerar isso tudo como uma visão única, né, de gestão de ativos e de ciclo de vida desses ativos, né, em todas as etapas do processo de uma distribuidora, né, que garante que a gente vai ter, né, softwares capazes de enfrentar esses desafios desde as etapas de planejamento, que o Leonardo citou, passando pela operação, né, que foi o foco principal da Marina, até manutenção, engajamento de clientes, etc. Então, é uma jornada que já vem há muito tempo e cada vez ela está se consolidando mais, né? Hoje a gente vai se focar, né, em duas soluções específicas que também já foram citadas, né, no projeto que a gente está fazendo com a CEMIG e a FITEC, que é o DERMS, né, que tem um foco específico na otimização de gestão de ativos de geração distribuída, né? Funcionalidades do DERMS nasceram originalmente dentro do ADMS, né, mas devido a demandas de mercado em diferentes geografias, a Schneider é um fornecedor global de soluções, então a gente trabalha na Austrália, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, na África, em todos os lugares. Cada geografia tem diferentes níveis de maturidade e de necessidades em relação às soluções, tá? A Schneider ela trabalha em soluções únicas que são configuráveis para você poder atender necessidades locais específicas, como no nosso caso aqui do Brasil e da América do Sul, né? Não apenas através de desenvolvimento das soluções que a gente já está há décadas trabalhando, mas também através de aquisições de softwares muito conhecidos no mercado, né, como por exemplo Etap, AutoGrid, OSIsoft. E hoje a gente vai falar principalmente do DERMS, mas eu vou comentar rapidamente aqui da AutoGrid, né, a AutoGrid, que é uma das plataformas mais avançadas, líderes de mercado para resposta à demanda, né, coisa que está muito incipiente ainda aqui na América do Sul em geral, e no Brasil em particular, tá certo? Enquanto em outras partes do mundo a gente está bastante avançado, né? Essa solução ela já ajuda a cortar demanda em hora pico em mais de 5.000 megawatts-hora, né, ao redor do mundo para diversos clientes. Ela também já trabalha com gestão de frotas de veículos elétricos, plantas de geração virtual, armazenamento, que o Leonardo citou bastante, agregadores, virtual power plants, etc., né, figuras de mercado que ainda não estão nem muito presentes aqui na nossa realidade. Mas vamos focar no DERMS, né? O que é o DERMS? O que é o sistema de de gestão de recursos distribuídos, né? A Marina também já comentou das limitações dos sistemas atuais, não vamos nos fixar nisso. O DERMS, na realidade, ele é um sistema avançado que tem um modelamento elétrico da rede, tá certo? É como se fosse um gêmeo digital, onde a gente vê muito além dos dados básicos de um equipamento, a gente vê características dos seus controladores, inclusive, né, de inversores, de todos os equipamentos que estão metidos nessa questão da geração distribuída. Como o sistema consegue entender, né, tensões, correntes, frequências, capacidades de equipamentos, integração de dados de clima, que a Marina também citou, etc. Ele concentra numa mesma interface para o usuário, né, de operação, o cara que está lá responsável por manter a rede estável, segura e eficiente, né, agrega tudo na mesma interface, as informações de maneira a facilitar a tomada de decisão, né, a tomada de decisão que garanta esses padrões de segurança, né, e atendimento.
Falando um pouco, né, desse sistema, ele nasceu como parte do ADMS, mas ele foi separado, né, por uma necessidade dos próprios clientes, né, que viam uma necessidade de otimizar a utilização dos recursos distribuídos como tal, né, e para isso eles usam só o DERMS, ou quando eles precisam otimizar os recursos distribuídos juntos a toda a rede de operação, né, o DERMS ele entra como uma funcionalidade dentro do ADMS. Né. É uma solução que já foi testada mundialmente, certificada, né. Vocês podem ver aqui a certificação. Tem diversos casos de uso, vamos citá-los rapidamente para dar tempo para as perguntas, né? Mas extremamente flexível, integrada, né, em uma única experiência de usuário e integrável, né? Não é raro a gente ver um projeto desses com dezenas de integrações, né? Com integração de dados de clima, com integração com o GIS, com localização de veículos de manutenção, com informações de sobressalentes disponíveis, com dados de mercado de energia, de custo de energia, os mais disponíveis, os mais diversos possíveis, tá? Mas sempre para atender casos de uso específicos. E que casos de uso são esses? Né? Através da mesma plataforma, né, seja em modo de dashboards, seja em modo de diagramas unifilares, seja em modo de visão geográfica, né, você tem a capacidade, né, de integrar as informações desses recursos distribuídos, desde o nível individual até agregando por alimentadores, por subestações, por regiões, etc. Tá certo? Dificuldades técnicas para fazer essas integrações, elas estão mais ou menos superadas, a tecnologia já existe para isso, tá? Mas você precisa ter acordos entre distribuidora, né, e o dono do recurso distribuído. Nem sempre a distribuidora é a dona, né? A gente está falando aqui de um cenário onde você pode ter centenas ou milhares de diferentes donos de recursos distribuídos. E se você não tiver um sistema capaz, né, de gerenciar tudo isso, fica impossível ter a visibilidade, né, que a Marina estava comentando. Né? Então, a primeira coisa é ter a visualização. Né? Depois, você tem um sistema capaz de simular cenários e ver problemas efetivamente. Ter capacidade de controlar manualmente cada DER de maneira individual, ou através de funcionalidades, né? Porque imagina você ter que correr atrás de cada um das centenas ou milhares de recursos distribuídos para resolver um determinado problema de sobrecarga, de fluxo reverso, etc. Não tem como, é impossível. Né? Então, os softwares eles já têm capacidades de ter uma função objetivo para resolver um determinado problema, você coloca parâmetros e a partir daí ele já te sugere sequências de manobras, né, que podem ser aprovadas anteriormente por um operador ou não, podem ser executadas até automaticamente, dependendo do nível de confiança que você tem nesse tipo de implementação. Tá? Isso requer uma maturidade com o passar do tempo, mas as funcionalidades já existem. Né? E essas funcionalidades elas servem para alívio de carga, para localização de falta, para reverter fluxo, para você, enfim, controlar a demanda, para você fazer uma série de coisas, né? Inclusive para o momento atual que o operador está vivendo, mas também simulando condições futuras na rede, né, através da integração de dados de clima que impactam tanto na carga quanto na geração, e aí você consegue ter diferentes cenários e se preparar para isso. Né? Era isso, né, para dar uma visão rápida do que esses sistemas são capazes.
né? Agradeço aí o espaço, ao canal Energia. Pedro, pode assumir para começar com as perguntas. Obrigado. Obrigado, João, Leonardo, Marina. Ótimas apresentações aí. E vamos começar essa parte de perguntas. Queria já começar aí chamando a Marina para perguntar o seguinte: esses heads conectados à rede, eles já são um desafio aí para o planejamento e operação das distribuidoras? E também queria saber o seguinte: quais são o que ele potencialmente traz de impactos técnicos? Pedro, sim, eles já são um desafio, porque apesar de hoje nós não temos uma regulação ainda delimitando exatamente o que pode ser feito, e nós não temos softwares capazes de coordenar, né, todos esses recursos, tanto individualmente como coletivamente, como o João falou, eles já estão lá. Então, a gente ainda não consegue atuar neles, não conseguimos utilizá-los a favor, né, da distribuidora, né, mas eles já estão conectados. Então, a sua produção já traz impactos, né, e a ausência da sua produção também. Então, tanto para a operação em tempo real, quanto para o planejamento da operação, seja ele curto ou médio prazo, a gente já percebe os impactos dele, sim. Uhum. Legal. Agora eu queria saber o seguinte, agora eu vou chamar aí o Leonardo para a próxima pergunta, que eu queria saber como que as distribuidoras vão se beneficiar dos heads aí conectados nas redes. Como vai ser esse papel das distribuidoras em relação a isso, Leonardo? Ok, bom, conforme a realidade já colocada pela Marina, né, na experiência de uma grande distribuidora que é a CEMIG, nós temos esses heads conectados, né? E a discussão, né, e os projetos que estão sendo executados, estão sendo avaliados, vão nesse sentido dessa pergunta, né? Ok, eles são conectados, isso é compulsório, né? Assim, a conexão desses recursos à rede, alguns deles de maior porte, obviamente, sob determinadas condições, mas é preciso que a concessionária os enxergue e enxergue os benefícios que esses recursos energéticos distribuídos podem ter, né? Então, por exemplo, uma vez, né, visualizados, né, assim, através de plataformas de supervisão e controle adequadas e empregando infraestrutura de telecomunicações, né, que consiga conectar essas duas partes, né, no sistema de supervisão e controle junto com o recurso energético distribuído, esses recursos podem, sim, ser utilizados pelas concessionárias para vários serviços, né? Por exemplo, né, fornecimento de energia em caso de contingência por sistemas de armazenamento de energia, né? A injeção de potência reativa para controlar o fluxo reativo na rede, né? Regulação de tensão e outros serviços mais, né? Então, a gente entende que existe uma grande potencialidade. Obviamente, nós temos aí desafios técnicos e regulatórios a serem vencidos, né, e ser discutidos. Leonardo, vou continuar com você na minha próxima pergunta, pegando o finalzinho da sua resposta. Você falou de desafios regulatórios também. Tem respaldo regulatório aí para supervisão e controle dos heads pelas distribuidoras? Totalmente ainda não, né? Quando esse ativo pertence à concessionária de energia, né, esse controle, essa supervisão e controle, ele fica mais ali inerente à concessionária, né? Agora, nós estamos falando, né, de dispositivos, de vários recursos energéticos distribuídos que são de propriedade das unidades consumidoras, dos consumidores, né? Então, por exemplo, né, uma fonte fotovoltaica, quando conectada à rede, o interesse dessa fonte é injetar potência ativa na rede, né, com um fator de potência unitário, né? Então, mediante um acordo operativo, dado o respaldo regulatório, a concessionária poderia, por exemplo, fazer o controle desse recurso energético distribuído, né, em determinadas situações, em determinados momentos, em determinadas condições da rede, para usufruir desse recurso juntamente lá com a unidade consumidora, né?
Mas, respondendo diretamente essa pergunta, não temos respaldo regulatório e isso está sendo construído a partir das experiências, dos projetos que nós estamos executando aí junto aos provedores de energia. Uhum. Ok, Leonardo, obrigado. Só lembrando aí para o pessoal que está conectado com a gente, que quiser enviar pergunta, usar esse botão de Q&A que está aqui nessa barra, parte preta da tela, na parte de baixo, e lembrando também para colocar o nome, para a gente saber o nome de vocês, de onde a empresa, o estado que vocês estão falando. E a minha próxima pergunta é o seguinte, queria agora chamar o João para essa parte de pergunta, que esses centros de operação da distribuição, João, eles já estão preparados para receber aí essa penetração muito mais intensa aí de redes nos alimentadores deles? E até queria saber também como é que você está vendo aí o uso dos DERMs, sistemas de gerenciamentos no Brasil, América do Sul e até no mundo aí, já que Schneider é uma empresa atua em várias partes do mundo. Como é que você está vendo aí as distribuidoras, a necessidade de modernização dos sistemas das distribuidoras também? Excelente pergunta, Pedro. Na realidade, falando aqui da nossa realidade no Brasil, né, eu vejo todas as distribuidoras preocupadas com isso, né? A CEMIG é um excelente exemplo e saiu na frente, né, com esse projeto que está sendo executado, né, com a nossa participação, com a da FITEC, com a de outros fornecedores. Nós vemos também funcionalidades DERMS, né, cada vez mais sendo colocadas, né, em novos processos de sistemas de centros de controle, né? A gente está numa etapa de migração de sistemas antigos baseados em SCADA, né, para sistemas mais potentes, né, já pensados com essa convergência IoT, né, que se fala muito. Então, várias companhias no Brasil preocupadas com isso e trabalhando esses aspectos, esses requisitos, algumas em fase de implantação, como a CEMIG, como a CPFL, outras em fases de preparação, tá certo? Mas lembrando que esse não é um assunto novo, né? As nossas primeiras referências de Smart Grid aqui na América do Sul, elas datam de 2008, né? Então, baseado só nessa informação, eu me arrisco a dizer que o Brasil está um pouquinho atrasado em relação a isso, tá? Em termos de América do Sul e também no mundo, tá? A grande maioria das funcionalidades e dos casos de uso foram definidos, né, em função de necessidades da Austrália, que está super adiantada em relação a isso, Europa, Estados Unidos, etc. E isso é bom porque isso já foi testado, tá certo? Vai ser utilizado, né, quando chegar o momento. Não quer dizer que o resto do mundo inteiro já esteja trabalhando com isso no dia a dia. Também estão numa fase de migração, tá? É importante ficar claro, mas eu diria que um pouquinho mais avançados do que a gente. Mas o desafio está aí, a tecnologia está disponível, tá certo? A experiência está disponível também, né? E mais importante que tudo, eu acho que a gente precisa ver isso como uma oportunidade, né, para ter um salto de eficiência, né? No momento que estão se discutindo temas no Congresso referentes à geração distribuída, regulação solar, né, modernização do setor elétrico, etc. É um excelente momento, né, para a gente ter um ganho de eficiência, né, aproveitando esses recursos distribuídos, os recursos de armazenamento, todos eles, mas isso não vai acontecer sem tecnologia, tá?
é importante e fundamental, né, que as distribuidoras tenham a tranquilidade regulatória para fazer o investimento, para tratar esses casos de uso que são novos, não previstos, tá certo? Onde elas estão assumindo um papel que antes não existia, né? A gente pode pensar, por exemplo, que as redes de distribuição hoje em dia são uma grande bateria, né? Que vai receber energia de um gerador distribuído num determinado momento, e essa energia vai poder ser utilizada em outro momento. A rede funciona como uma bateria, né? Isso está previsto, né? Outro exemplo, né? As distribuidoras, elas são obrigadas regulatoriamente a comprar toda a energia, né, que os seus clientes precisam, independente se eles estão gerando ou não. Inclusive, ela está autorizada a ter um determinado percentual de sobrecontratação, né? Então, apesar da gente ter recursos distribuídos na rede, a gente ainda tem que comprar toda a energia prevista e ainda tem que gerar uma sobrecontratação. Então, você precisa ter software que seja capaz de dar uma visualização disso, né, para que as distribuidoras possam tomar decisões de cara à eficiência com algum nível de segurança, né? Vou dar outro exemplo aqui, né, em relação ao planejamento, não à operação de tempo real, né? Toda a nossa regulação é baseada, né, em expansão da rede. Então, para atender uma nova carga ou um aumento de carga, né, a nossa regulação está baseada em obra, né, em você aumentar uma subestação, criar uma subestação nova, um novo alimentador, fazer um recondutoramento de um determinado alimentador para aguentar mais carga, né, enquanto que os recursos distribuídos, quando tem um software capaz, né, de lidar com esse tipo de complexidade, pode dar diferentes soluções e diferentes alternativas, né, o que lá fora é conhecido como non-wired alternatives, ou alternativas não cabeadas, né? Então é um mundo que se abre, tá certo? De possibilidades, não apenas de problemas, é importante frisar isso, tá? De possibilidades. E a gente está num momento crucial de definição. Desculpe se eu me estendi muito. Né? Não, que isso, tá? Foi ótima essa resposta aí. Também a pergunta também era grande. Agora, queria perguntar queria entrar na questão da necessidade de novas ferramentas e processos aí operacionais para todo esse contexto que vem se apresentando. Leonardo e Marina, você queria que vocês falassem um pouco disso. Tem essa necessidade aí de ter novas ferramentas, novos processos? Pedro, tem sim. Essa questão dos recursos estarem entrando aí com tudo, né? Apesar do que o João comentou que não é um assunto novo, a gente já fala de Smart Grid há muito tempo, mas o sistema de compensação é uma coisa mais recente, né? E ele estimulou um grande número de conexões, assim, numa quantidade infinitamente maior do que a gente tinha antes desse sistema. Né? Então, hoje, a maioria dos softwares que as concessionárias já têm, já utilizam, elas estão ficando obsoletas, sim, e muitas delas não têm capacidade de se adaptar à nova realidade. Então, teria que partir para uma nova ferramenta. Esse exemplo que o João deu, que a concessionária precisa contratar um montante, né, que seja suficiente para fornecer energia para todos os clientes, independente dele ter produção própria ou não de energia, é muito importante, porque não só a gente precisa contratar esse montante, mas a gente precisa ter infraestrutura de rede que suporte isso. Então, a gente, sem uma ferramenta adequada, o que às vezes acontece? A concessionária planeja, né, faz obra, constrói uma rede de distribuição que seja capaz de atender
um determinado grupo de clientes, mas de fato eles não vão demandar tanta energia, né? Não vão consumir tanta potência daquele circuito. Então, isso tem impactos também. Então, se você tem toda uma estrutura, mas não tem carga para aquilo, você vai provocar violações de níveis de tensão. Então, a gente percebe tensões elevadas por causa disso. E aí, sem um sistema adequado, o operador fica meio perdido, assim, qual que é o motivo disso, de onde que tá vindo essa tensão elevada, tem pouca ferramenta para trabalhar nessa situação, como contornar uma situação dessa não é tão simples, e você pode contornar e momentaneamente essa produção ser interrompida e o cenário mudar de uma hora para outra tudo de novo. Quiser fazer mais algum comentário aí, Léo? Olhando assim especificamente para a ferramenta DERMS, né, para a plataforma computacional DERMS, né, conforme colocado, a gente entende o DERMS como uma ponte, né, para esse novo contexto, esse novo paradigma, né? Porque quando a gente olha para dentro aí das concessionárias, das empresas de energia, utilizam sistemas, né, escada, né, tradicionais, né, com milhares de pontos conectados, né, mas que, do ponto de vista de recursos energéticos distribuídos, ainda não estão preparados, né? Então, conforme o João colocou na apresentação dele, esse bloco DERMS, né, assim, essencialmente nasceu dentro de uma plataforma mais avançada, que é o DMS. Mas não é simples de você migrar, né, de uma hora para outra para uma plataforma tão avançada, né? Então, o que a gente está experimentando aqui no Brasil, introduzindo nas concessionárias, é a plataforma DERMS, que, por um lado, se conecta com recursos energéticos distribuídos, e, de outro, dentro do barramento empresarial, se conecta com o sistema SCADA existente, com o GIS existente, com o sistema de meteorologia existente, né, fazendo toda essa integração para trazer esses benefícios, essa visibilidade para dentro, né, do contexto de supervisão e controle da rede. Uhum. Legal, Leonardo, obrigado. Agora, a gente tem aí uma palavra de ordem aí no setor elétrico nos últimos anos, que é redução de tarifa. E até João e Leonardo queria saber o seguinte: a utilização aí de DER pode contribuir para essa redução de tarifa aí chegando nos usuários? Existe essa chance? Posso começar? Pode. Chance tem, tá certo? Na realidade, a gente vê o sistema, esses sistemas avançados de gestão, né, como uma orquestração entre os interesses dos prosumidores e os interesses das distribuidoras, tá? A gente tem que achar um meio, né, de encontrar cenários ganha-ganha, tá certo? Onde fica bom para todo mundo. Imagina uma situação que você tem um gerador solar gerando, né, a top num dia ensolarado, bonito, lá em Belo Horizonte, né? Eu sou 75% mineiro, então posso falar Belo Horizonte. Só que, por alguma razão, aquele alimentador da concessionária não está preparado para isso, né? Qual seria uma reação de alguém que não tem um sistema avançado? Não, infelizmente, eu vou ter que desconectar essa geração, vou ter que perder essa energia que está gerada, porque senão eu tenho o risco de derrubar minha rede. Olha que problema, né? Perde o consumidor, perde a própria distribuidora em prol de uma questão de segurança. Quando você tem um sistema avançado, você pode puxar uma funcionalidade, né, de alívio de sobrecarga, né, ou de fluxo reverso, colocar os parâmetros que você quer e o sistema ele vai te gerar
manobras sugeridas para redirecionar aquela energia para uma outra parte da rede, tá certo? Onde ela está sendo mais necessária sem causar problema naquele alimentador. Como é que você faz isso? Com manobra, né? Você fecha um equipamento que estava normalmente aberto, você abre um equipamento que estava normalmente fechado, e com isso você redireciona o fluxo de energia. Você também pode trabalhar em compensações, enfim, uma série de atividades que podem ser feitas. Então, um sistema avançado, ele consegue te dar alternativas que sistemas antigos, eles são completamente cegos para isso, e não seria justo pedir a um operador, né, no meio do calor da decisão, ter que tomar uma decisão em segundos com esse nível de complexidade, né? Os sistemas, eles servem para ajudar os operadores nesse sentido, tá bom? Então, se a gente consegue, né, coordenar, né, sistemas avançados com uma regulação que permite esse tipo de cenário ganha-ganha, né, que reconhece o investimento da distribuidora nesse tipo de sistemas, né, para fazer frente a essas questões mais complexas, aí os recursos distribuídos, eles têm tudo para contribuir para uma queda de tarifa. Mas se tiver uma desconexão e a regulação, por exemplo, não acompanhar, né, pode ser que não, pode ser que a gente não aproveite essa oportunidade. Ok, João. Leonardo, quer acrescentar alguma coisa? Não, o João completou bem, e eu vejo que é um compromisso, né? Técnico, regulatório e de negócios, né? Que tem que fechar, que tem que convergir, né? Atendendo os interesses das partes, né? Não é por acaso, né, da explosão da geração distribuída. Os consumidores, nós consumidores, atentamos para isso, né? Primeiro, né, um apelo muito forte pela utilização de fontes de energias renováveis, né? Além de aspectos econômicos, né, tem aspectos aí de preservação ambiental, né? E essas fontes com preços cada vez mais acessíveis, né, caindo, né, em relação à nossa matriz energética principal, que é baseada em sistema hídrico, né? Então, não é por acaso, né? E existe uma busca aí grande dos consumidores, né, por melhores tarifas, melhores custos da energia para os seus processos produtivos, né? Então, nessa convergência, né, nesse tripé técnico, regulatório e econômico, eu vejo que, dentro de um ambiente saudável da discussão, a gente tem espaço, sim, para a melhora, né, a diminuição das tarifas do setor elétrico. Ok? Beleza, Leonardo. Obrigado. E agora a gente vai para a fase aí de responder as perguntas da nossa audiência. Lembrando aí, quem quiser fazer pergunta, usando o botão de Q&A, botando o nome, dizendo de onde é. João, tem aqui a pergunta do Luiz Fernando Machado. Ele pergunta o seguinte: João, existe uma solução que integre minimização de custos de operação de uma microrrede, juntamente com uma solução que leve em conta as restrições elétricas, gerando uma operação segura tanto para o consumidor quanto para a rede? Excelente pergunta, né? Eu acho que isso volta um pouco naquele cenário ganha-ganha que eu acabei de comentar. Sim, existe, né? A Schneider, ela tem soluções dos dois pontos de vista, tá certo? Quando a gente fala de DER, né, de recurso distribuído, tem o ponto de vista do consumidor, do prosumidor que está fazendo um investimento, né, nesse recurso distribuído, e ele quer maximizar o seu investimento, tá certo? É uma posição completamente justa, perfeita, entendo completamente, e se eu morasse numa casa, eu certamente teria um teto solar, tá? A Schneider tem sistemas baseados, né, para esse ponto de vista, né, que é o nosso Microgrid Operation, o nosso Microgrid Advisor. Tá? Eu não sou responsável por essas soluções, já fui, já conheço bem, tá certo? Então, ela tem casos de uso do ponto de vista do consumidor. Tá? Então, o que eu quero? Casos de uso típicos, né? Eu quero diminuir o meu gasto de energia. Ok, ele vai usar
os recursos distribuídos que você tenha, pode ser uma bateria, um veículo elétrico, um teto solar, né? Todas essas coisas para diminuir o meu consumo total que vem da rede, tá? Para a preocupação das distribuidoras, esse tipo de coisa existe e eles sabem perfeitamente disso. Né? Outro caso de uso pode ser, eu quero controlar a minha demanda, né? Eu quero que a minha demanda na hora pico não passe de determinado valor, né? Porque eu optei pela tarifa branca. Né? Esse é o outro caso de uso desse tipo de sistema. Eu quero me preparar, né, para um possível desligamento, né? Também, esse sistema também tem integração com dado de clima e a gente tem, inclusive, sistema de detecção de tempestade que pode preparar, né, uma determinada instalação para uma desconexão da rede. Com isso, você maximiza suas baterias, você pode gerar uma inércia térmica dentro da sua instalação. Cara, o negócio é bastante complexo. O DERMS a gente já falou, também é nosso. Né? E essas soluções, elas falam entre elas para tentar gerar esse cenário ganha-ganha. Né? A gente acredita muito nisso. Né? A gente acredita que esse é o caminho da eficiência com um impacto na sustentabilidade que o Leonardo tocou, que para nós é fundamental, é uma das peças-chaves de todo o nosso trabalho dentro da Schneider, a questão da sustentabilidade e da eficiência. Tá? Obrigado, João. Marina, eu tenho agora aqui a pergunta do Igor, de Boa Vista, lá de Roraima. Ele pergunta o seguinte: você acredita que a integração de dados meteorológicos, apesar de não serem tão precisos, são suficientes para manter os níveis de atendimento de forma aceitável ou sempre teremos problemas? Ótima pergunta também, obrigada, Igor. Olha, os dados meteorológicos, eles evoluíram muito nos últimos anos também, não só em quantidade, né, mas em qualidade. Eles são uma peça fundamental para a operação considerando os recursos energéticos distribuídos. Mas a gente precisa não só desses dados, a gente precisa da construção das curvas, né, horárias, né, e sazonais das unidades geradoras, que é uma coisa que a gente não tem. Então, a construção, né, da demanda dos alimentadores, o perfil de carga, ele é feito assim, com essa informação mascarada, sem saber qual parcela é correspondente à produção dos geradores distribuídos. A gente precisa vincular essas medições, esses dados meteorológicos aí, eles podem não ser tão precisos, mas para 1 dia, 2, até 7, a gente considera que eles são bons, né? Confiáveis. Tem que ser casada essa informação com a curva da geração do recurso energético distribuído, para a gente saber o impacto daquilo e qual que é o perfil daquelas curvas. Então, tem que ser esse conjunto de informações para poder dar dado suficiente para a gente entregar a energia dentro dos padrões de qualidade. Obrigado, Marina. Eu tenho a pergunta seguinte aqui, talvez para o Leonardo, mas talvez acho que o João possa falar também. O DERMS é baseado em qual tecnologia? Uma abordagem de controle centralizado, descentralizado ou distribuído? Deixa eu falar da segunda parte, aí o João complementa da parte da tecnologia. Né? Bom, abordagem de controle. Né? Ele pode ter uma abordagem centralizada quanto uma abordagem distribuída. Né? Vejam, na experiência que nós estamos nesse projeto, né, com os parceiros aí junto com a CEMIG, né? Ela é uma abordagem centralizada. Né? E o DERMS, né, a plataforma, ela está instanciada dentro do Centro de Supervisão e Operação, e, como eu disse, né, de um lado, conectando aos recursos energéticos distribuídos, e, por outro lado, dentro do barramento de operação, conectando com outros sistemas, por exemplo, SCADA, GIS, sistema meteorológico. Então, essa é uma abordagem centralizada. Agora, nós também podemos ter uma abordagem distribuída. Como eu falei, né, num possível modelo de negócio, isso já acontece fora do Brasil, por exemplo, na Califórnia, a figura de agregadores, né? Ou seja, são empresas em que elas controlam um pool de recursos energéticos distribuídos
e fazem a interface com os provedores de energia, né, as concessionárias, as empresas de energia, né? Então, nessa abordagem, eu posso ter sistemas, né, de gerenciamento de recursos energéticos distribuídos de forma distribuída, de um controle distribuído, né? A gente tem também, por exemplo, a figura das microredes ou microgrids, né, que também podem estar espalhadas, né, geograficamente, utilizando sistemas de gerenciamento de recursos energéticos distribuídos de uma forma distribuída. Okay? Quanto à tecnologia, né, eu acho que mais próprio aí o João mencionar, aí, por favor. Legal, legal. Bom, dando continuidade à resposta, né, concordo com tudo o que o Leonardo falou. O DERMS, especificamente, né, ele é uma solução de tempo real, é importante ter isso bem claro, tá certo? Como tal, ele normalmente ele é instalado on-premises, né, ele é instalado em servidores no cliente por causa de rapidez, com as informações que vêm do campo, tá certo? Porque um DERMS ele tem que calcular tudo em tempo real, ele tem que calcular todas as tensões correntes, frequências, etc, 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 em todas as partes da rede o tempo inteiro, tá certo? Um DERMS que calcule fluxo de potência a cada 5 minutos não serve para nada, porque passa uma nuvem, em questão de 200 milissegundos, você pode reduzir a metade a tua geração de uma usina fotovoltaica, tá certo? Se o teu sistema só é capaz só vai calcular isso daqui a 5 minutos, amigo, você está morto, ok? Esse é um ponto. Então, é um sistema de tempo real, calculado em tempo real, requer um poder computacional grande. Normalmente, né, isso está nas instalações do cliente, né, não está na nuvem, porque a nuvem tem uma latência grande, pode ser uma latência de 700, 800 milissegundos, que para esse tipo de sistema já prejudicaria os cálculos, tá certo? Dependendo da funcionalidade, claro, né? Algumas funcionalidades podem estar na nuvem, mas as funcionalidades mais exigentes em termos de tempo, ela normalmente está nas instalações do cliente. Também posso completar a solução falando o seguinte: você tem níveis de controle primário, secundário e terciário, né? Também, como o Léo falou, você pode ter um controle primário, que é aquele equipamento que está ali grudado na tua geração distribuída, aquele é um inversor de frequência que tem suas características, vai fazer um controle primário, né, super rápido, né, atuando localmente. Você tem um nível de controle secundário, que pode ser através de Power Plant Controllers, por exemplo, né, são remotas RTUs dedicadas para orquestrar vários recursos distribuídos, né, trabalhando com cada um desses equipamentos, como os inversores que eu mencionei anteriormente, tá? E aí você tem lógicas mais complexas, né, que já trabalham num segundo nível, né, recebendo informações de vários equipamentos diferentes, você tem um tempo de resposta um pouco maior. Ainda estamos falando da ordem de milissegundos, centenas de milissegundos, tá? E logo você tem o controle terciário, que é o controle DERMS, nível de centro de controle, etc., né, que você tem lógicas muito mais complexas, uma visualização muito maior de toda a rede, e um tempo de resposta um pouco maior. Então, o DERMS ele é centralizado, mas para você ter essa rede toda funcionando bonitinha, com essa complexidade toda, você precisa dos 3 níveis, tá? Ok, João, obrigado. E com essa pergunta aí, nós vamos encerrando aí essa parte de perguntas dos nossos aí amigos que estavam conectados com a gente. Fiquem calmos, as outras perguntas que não foram lidas a gente vai encaminhar para os nossos palestrantes aqui, elas serão devidamente respondidas.
Vamos chegando ao fim desse terceiro episódio da segunda temporada do Energy Tech Talks. Obrigado a Schneider Electric por esse rico debate. Obrigado, João, Leonardo e Marina, pela presença. E também obrigado a todos vocês que estiveram conectados com a gente aqui hoje. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, até a próxima. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.